Estamos de volta então com o curso de arte sagrada, e o tema hoje é a arte da indumentária entre os índios das planícies. Como sempre, a gente enfrenta o problema de tentar resumir em poucas horas todo um universo espiritual. Para a gente entender uma arte sagrada, como a gente foi explicando nas aulas anteriores, a gente precisa em algo sentir como aquelas pessoas que têm aquela religião sentem o mundo, como elas sentem a vida. Quer dizer, é impossível explicar o que é um ícone sem explicar o que é o cristianismo. É impossível entender o que é um ícone sem entender o que é cristianismo. É impossível entender a arte geométrica islâmica sem entender o que é islamismo. No caso dos índios, claro, olha aqui, quando eu usar índios aqui, eu estou me referindo especificamente aos índios das planícies, e não aos índios em geral, tá? Para não dizerem de novo que eu estou criando um índio genérico, porque essa conversa cansou, né? É evidente que eu estou criando um índio das planícies genérico, tá? Eu admito, não tem outro jeito de você ensinar as coisas, certo? Não existe ciência dos individuais, né? Já dizia Aristóteles. E é evidente que em poucas horas você não pode senão dar uma apresentação muito esquemática do que é aquele povo, do que é aquela arte em particular. Certo? A gente escolhe algumas artes, como a gente falou, por um lado, porque elas são características, quer dizer, elas têm um papel característico para aquele povo naquele universo espiritual. Por outro, simplesmente porque a gente, por qualquer motivo que seja, chegou a ter algum contato com aquela arte e entender ela pessoalmente. No caso das religiões, das artes que a gente tratou até agora, quer dizer, o hindu e a construção do templo, o cristão e a iconografia, o muçulmano e a arte geométrica, olha só, a gente tem uma vantagem para estudar essas artes e esses povos em relação aos índios. Primeiro, a gente tem uma imensa literatura. Isso quer dizer, você tem indicações de como devem ser construídos os templos hindus, de primeira mão, quer dizer, desde das orientações reveladas, que fazem parte mesmo da religião hindu, certo? Até, assim, tratados de história daquela região, o desenvolvimento histórico daquela arte, a crítica recente. Você tem um universo literário que te dá acesso àquela arte. O mesmo vale para a iconografia. Não só a arte está muito bem documentada do ponto de vista literário, como também aquele universo espiritual inteiro está documentado. Certo? O hinduísmo, o cristianismo, o islamismo se baseiam em revelações escritas. Eles são universos literários. A primeira expressão dessas religiões é justamente a escrita. Tá claro? No caso dos índios, não é bem assim. Ou dos índios das planícies. Dos índios. E vocês entendam do que eu estou falando. No caso dos índios não é bem assim. Primeiro, eles não possuem linguagem escrita. Segundo, as próprias formas originais desse universo espiritual deles não é escrita, evidentemente. Se você não possui escrita, a escrita não pode servir de instrumento para a revelação. Segundo, tem algumas características nas sociedades dos índios das planícies que diferenciam eles em muito do mundo hindu, cristão e muçulmano. Como a gente vai ver mais para frente, essas diferenças não são diferenças fundamentais, mas são diferenças importantes quando você tenta entrar naquele universo. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu li há uns meses atrás que nas línguas dos índios das planícies não existe uma palavra para religião. Essa é a primeira nota. Eles não têm um nome para as suas próprias tradições espirituais.
Certo? Não quer dizer que eles não têm religião. Quer dizer que eles têm, e essa é uma característica deles, tá? Quer dizer que eles não têm uma dimensão religiosa separada da vida cotidiana. Quer dizer, quando você não separa uma coisa do tecido mesmo da sua vida, você não precisa ter um nome para ela, porque isso é só uma dimensão desse tecido. Está claro isso aí? Quer dizer, isso quer dizer que se entende a religião dos índios, entendendo como eles vivem. Porque não tem assim, olha só, agora é a hora do catecismo, agora nós vamos te ensinar aqui a religião. Não, agora nós vamos te ensinar aqui a caçar, agora nós vamos te ensinar a pescar, agora nós vamos te ensinar a fazer roupa. Não tem, depois disso aí, agora um outro capítulo, nós vamos te ensinar a religião. Com a gente é diferente, não é isso? A gente aprende uma profissão, aprende as tarefas básicas do cotidiano, e aprende religião separada. Quer dizer, a religião é uma dimensão distinta, que evidentemente pode penetrar todas as áreas da vida, mas ela não surge junto com as outras áreas da vida para a gente. Ela surge separado. Tá? Para a gente entender um povo em que a religião está tão tecida com o resto da atividade, primeiro você precisa ter alguma ideia de como eles sentem justamente a vida cotidiana. Olha só. Agora mesmo, por exemplo, tem esse microfone aqui na minha frente. Cada um dos alunos aí está na frente de um monitor de computador. Já pensou quanto trabalho dá para fazer um monitor de computador? Quer dizer, provavelmente nenhum dos alunos tem a menor ideia de como se faz um monitor. Não é isso? Não só nenhum dos alunos tem uma ideia de como se faz um monitor, como é bastante possível que não exista nenhuma pessoa na face da Terra que tenha a experiência direta de todos os estágios de atividade humana necessários para a existência do monitor em cima da sua mesa. Quer dizer, desde a extração dos materiais na natureza, a reelaboração desses materiais, o transporte desses materiais para uma indústria. Do outro lado, os engenheiros que assimilam os dados da ciência física necessários para você criar essas invenções, certo? E ao mesmo tempo eles têm que ter o conhecimento dos materiais disponíveis, até chegar no sujeito que sabe vender o monitor para você, que sabe te convencer que o monitor dele é melhor do que o monitor do vizinho. Não é isso? Você reparou nisso aí? A gente não tem a menor ideia. Eu posso, evidentemente, de modo abstrato, conceber todas essas etapas. E qualquer ser humano adulto e saudável é capaz de conceber todas as etapas. No entanto, nenhum de nós é capaz de viver todas essas etapas. Está claro aí? Olha só, de modo que o que acontece, quando a gente vê um monitor numa loja, o monitor aparece como algo mais ou menos mágico. Quer dizer, de ver o monitor, eu não posso avaliar o esforço humano envolvido na produção daquele objeto. Eu não posso sentir esse esforço. Está claro aí? Por exemplo, provavelmente cada um dos alunos, em algum momento da vida, preparou para si mesmo uma refeição. Isso. Vamos descontar o fato de que você já obteve os materiais para a refeição elaborados no supermercado. Mas você tem alguma ideia do trabalho que dá para alimentar uma pessoa? Né? Você não pega a carne crua ali, joga em cima da mesa e o pessoal ataca como os leões atacam. Né? Você tem que elaborar. Você sabe que essa elaboração exige esforço. Não somente aquele esforço, como um esforço prévio de aprendizado. Está claro isso aí? Olha só. Para a maior parte das nossas necessidades materiais básicas, a gente não tem uma consciência direta, eu quero dizer, a experiência vital e real do esforço necessário. Eu nunca fiz as minhas roupas, por exemplo. No entanto, eu preciso das minhas roupas para sobreviver.
Provavelmente a maior parte de nós nunca construiu uma casa. Não é isso? Nunca caçou um animal? Ou criou ele numa fazenda? Tá claro? Isso quer dizer que, olha só, existe uma certa descontinuidade entre o conceito que eu tenho do objeto enquanto produto da ação humana e a experiência que eu tenho dele. Isso é recente, evidentemente. Quer dizer, essa diferença ela cresce imensamente com a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, era possível para praticamente qualquer ser humano ter uma ideia exata do esforço necessário para fazer qualquer coisa. Está claro, sim? Essa experiência era marcante tanto para os índios quanto para os colonos nas Américas. Quer dizer, um colono, um pioneiro e um índio geralmente sabia fazer praticamente tudo de que ele necessitava. Então ele chegava à idade adulta, ele sabia tudo. Ele sabia onde você caça, como você prepara a caça, como você come a caça, como você pega a pele dela e transforma em roupa, o que você planta, tudo. Tudo que é necessidade fundamental. Está claro isso aí? Olha só, isso é interessante. Agora só um parênteses, que o único ponto de contato direto que a gente tem com o esforço necessário para a criação de um produto é o seu preço. Não é isso? Olha só, eu chego na loja, vejo o monitor, eu não tenho a menor ideia de qual foi o trabalho necessário para fazer aquilo. Não é isso? Mas eu sei que ele custa lá R$400. E eu tenho uma ideia do esforço que eu tenho que fazer para obter R$400. Está claro, hein? Olha só, como eu não sinto o esforço necessário para fazer o monitor, certo? E eu só sinto o esforço necessário para que eu obtenha R$400, certo? Sempre estará subjacente no meu subconsciente a possibilidade de que eu estou sendo enganado. Está claro, hein? E se isso aí só deu R$20 de trabalho para fazer, ou 10, ou 4, e alguém está tentando me vender por 400? Tá claro que o fato de você não ter a experiência vital, é evidente que você pode compensar essa falta de experiência com a inteligência abstrata. Você pode, não, peraí, agora deixa eu pensar. Cara, dá um trabalhão fazer monitores, certo? E é impossível controlar todo esse processo, porque não existe ninguém que pode pegar o material da natureza e transformar em monitor. Não existe nenhum indivíduo capaz de fazer tudo isso. Está clarzinho? Mas eu não posso sentir isso. Como a maior parte das pessoas não se dedica a exercícios abstratos que não têm nenhuma finalidade prática imediata, a maior parte das pessoas tem a impressão de que as coisas custam mais caro do que elas deveriam custar. O tempo todo. Você nunca acha que o preço de algo é perfeitamente justo. A não ser que seja algo que você sabe. Nossa iluminação acabou de cair. Mas depois de novo, já está de volta. Disse que não ia explodir. A não ser das coisas que nós mesmos somos capazes de produzir ou já produzimos. Ou cujas pessoas próximas de nós produzem. Pessoas com quem a gente tem contato. São os nossos amigos. Mas para cada coisa que a gente tem alguma ideia do esforço, do trabalho que dá, certo? Existem inúmeras outras coisas cujo trabalho nos é ignorado. Está clarinho? É evidente, olha só, que existe uma compensação para isso.
A primeira compensação é simples. A gente faz muito mais coisas assim do que se cada um fizesse tudo o que ele precisa. Tá claro isso aí? Se fosse cada um fazer o que precisa, ninguém nunca teria monitor de computador. Nunca ninguém teria automóvel, evidentemente. Mas olha só, o fato de que o pioneiro, o colono e o índio possuíam os meios técnicos para satisfazer todas as necessidades básicas da sua existência material, dava para ele um tipo de consciência vital ou existencial ou direta da sua liberdade muito maior do que a gente tem quando a gente não pensa. Olha só, porque eu vejo o monitor e penso, pô, o monitor é legal, eu quero um monitor. Mas custa R$400, caramba, R$400. Dá um trabalhão ganhar R$400. Ou pouco trabalho, depende da pessoa. Mas aí se for uma pessoa para quem R$400 dá pouco trabalho, imagine um bem mais caro, numa outra escala. Um jato. Então, o que acontece? A impressão que eu tenho é que, olha só, se eu quiser um monitor, eu estou obrigado a fazer um esforço. A pessoa que fez o monitor me obrigou a fazer um esforço. Essa é a impressão que eu tenho. Porque a pessoa que fez o monitor fez um tremendo esforço. Se você computar todas as pessoas envolvidas na produção do monitor, você vê que até o monitor custa bem barato. Se considerar todo o processo, todas as etapas dessa cadeia, você vê que o monitor, na verdade, custa bem barato. Certo? Mas a impressão que você tem é que você está constrangido. É que a sua liberdade está constrangida. Olha só, isso não é um pensamento consciente, isso não é assim, só uma crença, exceto na pessoa que já foi enganada. Você pode se aproveitar dessa sensação das pessoas e criar uma ideologia que satisfaça, que corresponda a esses impulsos ou a essas ilusões. Não é isso? É mais ou menos isso que o comunismo faz. É dar uma justificativa para essas sensações. Está claro isso aí? Quer dizer, a sensação de que tudo o que você faz, então o esforço que você faz para comprar roupa, o esforço que você faz para comprar comida, o esforço que você faz para comprar monitor, o esforço que você faz para pagar o aluguel, está sendo imposto para você por pessoas que você não sabe se trabalharam ou não. Está claro isso aí? Que essas coisas, esses bens todos, eles não aparecem imediatamente para você como produtos do esforço humano. Porque você não pode avaliar o esforço feito. O índio, o colono, é assim, não, olha, ele tem que fazer tanto esforço para caçar o animal, tanto outro esforço para fazer a roupa, tanto outro esforço para fazer isso aqui. Olha, quando acabou tudo isso aí, tudo o que sobra é meu. Tudo o que sobra de mim é meu. Eu como porque o meu estômago precisa. Eu me visto porque a minha pele precisa. Era muito evidente para ele que todo esse esforço não era imposição de nenhum ser humano. Que ninguém tinha escolhido para ele esse destino. Ainda hoje é exatamente a mesma coisa. O processo real da existência continua sendo exatamente o mesmo. Certo? Mas eu tenho que reconstituir isso abstratamente. Eu não tenho como sentir isso na minha experiência de vida. Tá claro isso aí? Certo.
Então as pessoas têm a impressão, olha só, que a vida toda delas, tá, elas são arrastadas por inúmeras outras pessoas que são sombras. É o sistema, é a sociedade, são eles, é isso que está aí, e assim por diante. Né? Você pode inventar um monte de... Né? São os alienígenas malignos. Ao invés de perceber que o tecido da existência material é assim, é você fazendo esforço de um lado, gente fazendo esforço do outro lado, certo? E todo mundo faz esse esforço porque precisa de certas coisas. E o precisar dessas coisas